É importante para a gente no semanal que a gente tenha um plano para segurar e a gente saiba pontos que podem ter venda. Porque a maioria das pessoas falam, esse é o melhor momento de compra, esse é o melhor momento de compra. Mas ninguém fala do momento de venda. E eu estou dando uma aula aqui de graça explicando para vocês como que eu construo meu planejamento. Todos os tokens, embora tenham caído forte na última semana, ontem, anteontem, hoje, tá? Embora tenha parecido que caiu o mundo, na verdade foi só um pullback para o preço continuar subindo e é o primeiro topo semanal que surgiu, só que é o primeiro topo semanal que está surgindo dentro de prestes a ter um rompimento semanal, tá? Prestes a ter o rompimento semanal. Então, na minha opinião, essa correção agora que a gente está vivendo, na minha visão, eu entendo que ela não vai passar mais muito do que mais uma semana, tá? E toda puxada é oportunidade de compra. Então eu digo, cara, comprar Ethereum a 3.600 está barato. Comprar Pendle agora está barato. Comprar Bitcoin está barato. Ainda está barato, tá? Ainda está barato. A queda temporária agora, ela é um pullback para trazer rompimento semanal. Então, se vocês prestarem atenção aqui, nós temos o topo aqui do Ethereum, que está querendo romper os $4.000, que é uma grande resistência. E nós temos aqui o RSI apontando para baixo, tá? Apontando para baixo. Percebam que a volatilidade no gráfico semanal do TSI é uma volatilidade do preço para cima. Então, todas as grandes correções devem ser compradas. E, recentemente, nós passamos por uma grande correção aqui no Ethereum, 12%. Augusto, quanto está dando uma correção semanal? Aqui, essa última deu 12%. A dessa semana está dando 12%. Então, é normal ele corrigir 12%. Aqui também, corrigiu 12%. Então, o que é normal? Está sendo normal o preço do Ethereum corrigir 12% para subir 4 semanas depois, ou uma semana forte depois. Então, aqui naquela semana de rompimento, aqui, subiu 35%. Essa sequência de 3 semanas, subiu mais 35%. Então, dá para entender o seguinte, o Ethereum eu tenho que comprar quando ele tem correção de 12% do topo anterior, para tentar pegar mais 35% de alta, porque a frequência desse ativo é assim, tá? Perceba que o próximo 35% é 4.800, $4.800. O que são os $4.800? O topo anterior. Então é aqui que ele vai querer sofrer um pouquinho de resistência. Então, Ethereum corrige uma média de 12% para subir 35%. Essa é a volatilidade dela. Então, essa volatilidade, essa tendência de alta que ela está fazendo, uma volatilidade de alta no semanal, mostra que se você está comprando Ethereum com 12, 15% de desconto, você está comprando barato. Então, a maior parte dos investidores no mercado de cripto, 99% dos investidores de cripto, compram caro e vendem barato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ontem muitos de vocês venderam no susto, porque vocês venderam, primeiro porque não estão prestando atenção no que eu falo todos os dias aqui, tá? Segundo, porque não entendem o que é uma frequência de alta, o que é uma tendência de alta. Então, ontem teve muita gente vendendo, aceitando vender barato, falando, cara, eu não aguento essa queda de 15%. Pega essa merda de volta. Não quero. Aí o mercado sobe agora, semana que vem, 35%, e aí a pessoa fala assim, cara, puta, vacilei de ter vendido a 3.600. Agora eu vou comprar a 4.800. Então as pessoas, psicologicamente falando, as pessoas só têm interesse em comprar os tokens, criptomoedas, quando o mercado está subindo.
que eu quero dizer quando o mercado está subindo? Quando a barra do gráfico diário está verde. As pessoas têm interesse apenas em comprar tokens quando a barra está verde. Quando aparece barras assim, 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 assim. A psicologia mostra que a gente só quer comprar porque a gente gosta de comprar algo que nos faça se sentir seguros. Mas, na verdade, quando você está comprando barras grandes, barras de alta, você está comprando o risco maior de chegar mais perto do topo. Então, na verdade, tem que fazer, para ganhar dinheiro, tem que fazer o oposto. Você tem que comprar em dias de venda, em dias de forte queda, em correções grandes. Então, você tem que puxar o último topo, puxa para baixo, vê quanto já corrigiu e fala, corrigiu 15%, beleza, vou comprar 15% de desconto, porque se eu comprar 15% de desconto, é bem provável que esse ativo suba 35% nas próximas semanas. Porque tem sido esse o padrão de alta desse topo. Tem sido este o padrão de alta desse topo. Ele corrige 15% e sobe 30%, 35%, 40%. E quanto mais arriscada é o token, maior vai ser essa volatilidade. Tá? Então, por exemplo, a Zero é muito mais arriscada do que o Ethereum. Tá? Então, por exemplo, a Zero na lateralidade ela estava caindo 50% e quando ela subia 100%. Agora que ela teve o rompimento, ela teve a primeira grande correção do semanal dela. Então, ela corrige 30%. E quanto que ela vai querer entregar de alta? Bom, ela vai corrigir 30% para tentar entregar 129% de alta. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que provavelmente esse token vai querer subir 129% numa sequência de próximas semanas. Ele vai querer sair de, sei lá, de $5, $6 para 12. Para 12 dólares. Porque é assim que ele vai trabalhar. Chegou em 12 dólares, ela vai querer corrigir de novo 30%. Então vamos fazer o planejamento, tá? Então o que acontece? 110%, aí nós temos correções de 30% e potencial de 30%. Perdão, 110%. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou traçando algumas linhas. Então, vamos dizer que eu estabeleci que a Zero é da carteira Tartaruga. Tá? Da carteira Tartaruga. Estabeleci que a onda semanal dela é essa daqui. Tá? A onda semanal desse ativo é esse daqui. Eu venho, pego a extensão de Fibonacci, jogo para cá, entendo que aqui pode ser potencialmente um fundo, e está estabelecido aqui meus alvos principais. Tá? Por quê? Porque às vezes a primeira onda, né? A primeira onda foi essa aqui. Ela é menor do que a segunda onda e a segunda onda pode ser um pouco maior. A segunda onda pode chegar até 20 dólares. O que eu quero dizer? Que nas próximas semanas ele vai querer vir para 12 e talvez chegue até 20, dependendo da velocidade. Tá? Depois desse movimento, que ele pode ser bem mais forte do que o primeiro, tá? A gente pode ver pullbacks, de novo, de 30%. Então, por exemplo, você vem aqui, vamos dizer que o primeiro alvo está aqui, 12. Aqui em 12, existe a possibilidade do mercado corrigir 30%. 30% seria cair de 12 e voltar para 8 para depois voltar a subir. Tá? Então é assim que você vai projetando a onda futura do preço. Por que é bom saber isso? Porque se você desenha, imprime e cola na parede a possibilidade de movimentação oscilatória desse ativo, você vai saber, cara, opa, quando o Zero chegar em 12 dólares nas próximas semanas, eu tenho que começar a prestar atenção para ver se não pode acontecer uma correção de 30%. Tu entendeu?
Ah, mas ele passou reto, Augusto. Ele estava em 12, eu fiquei atento, estava em 12, mas ele foi para 20. Pois é, daí ele foi para 20. Vamos dizer que nas próximas semanas ele sobe para 20. Passe 4 semanas subindo forte e venha para 20. A zero. Aí, chegou em 20, ele varou 12 reto, já descarto os 30% em 12, e aí eu tento procurar possibilidade de uma correção de 30% quando ele bater 20. E aí ele pode chegar até 14 dólares em média. E aí, se você desenha isso exatamente como eu estou falando, né, você pega e faz um estudo do token que você está querendo comprar, você consegue ter uma tranquilidade, uma paz de ver se ele está seguindo exatamente o seu plano. Isso é construir plano, tá? Porque no semanal é importante para a gente no semanal que a gente tenha um plano para segurar e a gente saiba pontos que podem ter venda. Porque a maioria das pessoas falam, esse é o melhor momento de compra, esse é o melhor momento de compra. Mas ninguém fala do momento de venda. E eu estou dando uma aula aqui de graça explicando para vocês como que eu construo o meu planejamento. Como que eu construo o meu planejamento? E é exatamente assim. Eu pego, seleciono 4 ou 5 moedas, ou seja, uma coisa que eu fiquei preocupado. Alguns alunos meus me mandaram print de carteira deles falando assim, mostrando, o cara tava com 30 altcoins, com 20 altcoins, com 15 altcoins. Cara, tá errado. Tem que diminuir, pessoal. Tem que ter menos moedas e focar em moedas específicas que estejam numa relação de que elas já subiram no passado, que elas estão sobrevendidas, que elas têm algum fundamento para tentar ser vendidas no meio de uma run, no meio de uma corrida de alta, tá? Tem que ter fundamentação específica, tá? Deixa eu só ver se eu consigo puxar uma imagem aqui para vocês de como eu consegui, quando eu desenho, para mim, né? Eu imprimo e coloco na parede. Deixa eu ver aqui. Para me dar fundamentação, tá? Deixa eu ver aqui. Eu consigo localizar. Cadê o plano? Plano. Deixa eu procurar aqui, plano. Ah, tá. Vou converter a imagem aqui, peraí. Vou converter a imagem em PDF rapidinho, em JPEG. Só um pouquinho. Plano JPEG, vai. Plano. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo botar a imagem aqui? Aí. Feito. Feito. Deixa eu botar aqui plano e eu vou reduzir. Então, qual que era o meu plano quando o Bitcoin estava lateral naquele longo ciclo de alta? Tá? Olha aqui, pessoal. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção, tá? Uma coisa aqui. Tá. Presta bastante atenção aqui. Olha como é que era o meu plano. Ali. Meu plano estava aqui. BTC, USDT. Eu vou colocar na mesma época de quando eu desenvolvi esse plano ali, tá? E por que que o plano é tão importante, tá? Então vamos lá. Quando o Bitcoin, acho que o meu plano ele começou, deixa eu ver a data ali. 26 de junho de 2024. 21 de junho de 2024. Então vamos pegar aqui. 21 de junho. Aqui, pronto. Então o que que eu tinha feito aqui no desenho, tá? Então o preço estava assim, estava lateral, do mesmo jeito que está agora, buscando liquidez bilateral, horrível, né? Triângulo simétrico, rompeu para baixo, liquidou a galera de baixo, voltou a subir, andou lateralmente. Neste momento aqui era hora de vender, nesse momento aqui abaixo era hora de comprar. E aí eu simplesmente fiz esse desenho aqui, tá? Então eu separei em ciclos.
O primeiro ciclo era o ciclo de alta. Então, o primeiro semestre de 2024 era a parte verde ali que está escrito primeiro ciclo, ciclo 1, Bull. O segundo ciclo, volatilidade. O terceiro ciclo, Bear, tá vendo? E o quarto ciclo, lá embaixo. Percebam que eu botei, antes de acontecer, um movimento de baixa. Então, vamos pegar aqui. Então, eu fiz exatamente isso daqui. Deixa eu só botar aqui a imagem para mim ver aqui em casa, porque daí eu já consigo desenhar exatamente igual como eu desenho. Então, antes do movimento acontecer, eu gosto de projetar, eu gosto de fazer o desenho. Eu gosto de desenhar o que pode acontecer baseado no que eu aprendi, no que eu conheço. Tá? Então, por exemplo, eu desenhei exatamente isso daqui. Ó. Vou pegar aqui. Vou pegar a plana aqui, vamos diminuir ele aqui e vamos jogar para cá. Pronto. Tá? Ó, tá aqui, ó. Na época, o preço estava aqui, eu fiz a seguinte projeção. Bom, ele vai voltar para cá. Por prazo ele volta para cá. Beleza. Acertei, voltou para cá. Depois, lateralidade. Então, durante a lateralidade, né? Então, aqui foi o primeiro ciclo. Então, aqui é o primeiro ciclo. Aqui foi o ciclo Bull. Tá? Que eu botei verde. Eu vou desenhar exatamente igual como eu tinha projetado. Ciclo lateral. Como a região amarela, né? Naquele período em diante, eu achava que entraria em ciclo de bear, foi exatamente o que aconteceu, só que foi com uma queda menor, mais suave do que eu esperava. Eu achava que até podia ter caído mais forte. Coloquei daí o ciclo lateral de novo, tá? O ciclo lateral, que daí eu falei que seria a última oportunidade da gente conseguir comprar barato, tá certo? Iria até 5 de novembro, até as eleições americanas. E que após as eleições americanas ia subir. Independente do resultado, se ia ser a Kamala ou o Trump, tanto faz. Ia subir. Então eu fiz o ciclo assim, tá? Na época, então eu achava que o mercado ia fazer assim, ó, ele ia andar em ondas, volta para cá, volta para metade, afunda, começa a cair forte, vem até lá pelo período inicial de agosto, em 42, depois o mercado começa a lateralizar, e depois, quando vem as eleições, o mercado ia vir para 100 mil, tá? Então a projeção minha era essa aqui. Cara, eu peguei, printei, colei na parede, botei a data da minha projeção e estabeleci isso aqui. Então, enquanto o mercado vai andando, eu ficava tranquilo, porque se viesse a queda de 42, eu estava preparado. E por que eu botei 42? Porque 42 tinha essa acumulação aqui que eu estava dizendo que poderia vir a buscar. Tá? Então, essa acumulação aqui, para mim, era o principal suporte. O suporte secundário era os 52 mil dólares, que é essa região aqui, ó, que tem essa acumulaçãozinha aqui. Então, eu achava que em um desses alvos o preço ia segurar e voltar a lateralizar e voltar a subir. Tá? Então, foi assim que eu fiz a projeção. E aí, vamos jogar agora para cá. Como é que foi? Olha lá. Olha só. Olha ali. Ele chegou a 48. Não chegou a 42. Tá? Mas olha só. A projeção, ela foi bem interessante. Olha lá. Ó. Começou a acumular lateralmente. Olha lá. Ó. Ó, ela lateralizou mais para cima. Ó. Tá vendo? Ela lateralizou mais para cima. Então, ela caiu menos e também ela lateralizou mais para cima. Tá? Mas ela lateralizou. E aí chegou nas eleições, bateu o alvo. Ah, Augusto, mas não é exatamente igual ao teu desenho. Foda-se. Foda-se. Foda-se.
Não tem como acertar perfeito, não tem como acertar exatamente o alvo, não tem como. Impossível, tá? É impossível você acertar perfeito. Porém, o desenho, a projeção, ele te dá uma paz, ele te dá uma calma, ele te dá uma tranquilidade, certo? Ele te dá uma tranquilidade, dá uma paz, se tu entender, cara, isso daqui vai acontecer e pode acontecer e eu estou preparado para comprar. Bom, quando o Bitcoin caiu naquela época, eu tenho todos os meus vídeos gravados aí para vocês verem, vocês podem pegar os vídeos aí do dia 5 de julho, do dia 5 de agosto, do dia 6 de setembro. Todos eles eu comprei Bitcoin, todos eles eu falei, pessoal, cala a boca e compra, porra. É oportunidade, tá? Por quê? Porque dentro da minha projeção, eu estava pronto para fazer o que tinha que ser feito. Tu entende? Então agora, como é que é a projeção agora seguinte, né? Ah, nós temos agora esses meses de alta aí, que é o mês de novembro e o mês de dezembro, tá? Então até janeiro. Então aqui, tá? Qual que é a minha projeção aqui? Cara, a minha projeção ainda é de alta no semanal. Lateralização para o preço continuar subindo. E depois, mais tarde, ele pode vir buscar liquidez no mês de janeiro ou no mês de fevereiro. Entendeu? Então, qual é a minha projeção? É mais ou menos isso daqui. Tá? Ou seja, para mim isso aqui vai ser alta até o final do mês de dezembro. Essa queda recentemente é uma continuação lateral para o preço continuar subindo, mas depois ele vai talvez vir buscar liquidez lá em 78. Lá na frente, lá na casa do caralho. Uma projeção lá na frente. Porque em 2025 eu também vou fazer uma projeção realista dos ciclos que eu acredito para o próximo ano. Tá? Porque, tendo essa projeção, eu vou ter calma para fazer aquilo que for preciso fazer, aquilo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, eu tenho que ver quanto de alta vai subir o preço do Bitcoin. Aqui ele já subiu 50%, tá? Nesse último ciclo de alta, o Bitcoin ele sobe 50%. Aqui, ó, no caso, ó. O Bitcoin ele sobe, eu estava, né, subindo 50%. Deixa eu ver aqui. Semanal. Tem que pegar o semanal. Então, o Bitcoin ele sobe. Aqui subiu 60%. Deixa eu ver aqui se ele tem outras. Aqui ele subiu 60%. Nessa alta desde o 2023. Aqui ele subiu 80%, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, o Bitcoin ele tem uma média de alta após correções de 30%. Então, aqui ele corrigiu 30%. De subir 100%, 90%, tá? Então, eu vou procurar, após ele encontrar uma alta, certo? Após ele finalizar esse movimento de alta, pode ser agora? Pode, mas acho difícil, tá? Após essa alta, vamos dizer que ele chega a 110 e ele inicia correção. Se ele chegar a 110 e corrigir 30%, ele chega lá no meu alvo. Ele não só chega muito próximo do topo semanal anterior, como ele chega lá no valor de 78, que é a região que tem um gap dos mercados futuros em aberto da CME. E aqui tem um mini topinho aqui, ó, tá vendo? Tem um topinho aqui, ó. Então ele pode até, uma possível queda semanal, apenas vir para liquidar geral aqui, para tirar essa alavancagem no semanal. Mas por enquanto, olhando o que eu estou olhando, vendo o que eu estou vendo, tá? Não tem topo semanal ainda. Aqui ainda não tem topo semanal. Então, temporariamente essa semana é uma queda temporária para o preço continuar subindo. Então, na minha opinião, o mercado ele está lateralizando para continuar subindo primeiro, para depois ele vir liquidar abaixo. E aí eu até posso ver através do meu indicador aqui, o ATR,
que aqui está o stop loss da maior parte das pessoas. Então, a maior parte das pessoas vai estar com o stop loss aqui, em 84 mil. Então, esse é o maior alvo e risco potencial de queda. É onde está o ímã do preço para a tendência de alta semanal. Lembrando que ela também está entre as médias 8 e a média 14 semanal. E a média 14 semanal tem sido a principal média de apoio de suporte para o preço continuar subindo. Então, sim, após algumas semanas de alta, é possível a gente ver Bitcoin cair 30% até chegar no valor ali dos 84 a 78, tá? Para liquidar e depois manter a tendência de alta, porque o mercado anda em ondas, ele não anda reto, tá? Aqui, ó, essa correção, quanto de correção foi aqui, ó? Aqui foi 22%, ó, tá vendo que a correção nem foi tão profunda? 22%. Só que uma correção de 22% no Bitcoin em 2 semanas traz quedas de 50% nas altcoins. Esse é o problema. E aí, o que o pessoal compra? O pessoal compra altcoin.